Logo de início eu gostaria já de deixar um beijo no coração de todos os nossos inscritos que ajudam o canal, incentivam, motivam a gente para estar sempre produzindo conteúdo aqui. Todos vocês, muito obrigado, um beijo na alma, um abraço do tamanho do sol. E bem, vamos então à temática desse vídeo. O que é egoísmo? Aqui eu vou falar no sentido mais transpessoal, mais espiritual, mas um espiritual com uma certa maturidade. E eu vou explicar isso por quê. Bom, mas já vamos logo à definição da coisa. O que é egoísmo? Basicamente, egoísmo é quando a sua consciência se identifica ou está identificada com o seu ego, a sua autoimagem, essa personagem. Né? No meu caso se chama Yuri. Quando eu vivo dormente num estado de consciência em que esse meu eu real, por trás de toda essa minha manifestação, está apenas identificado com este ego, com todas as limitações deste ego, com todas as conquistas, mas também com os defeitos desse ego. Isso é um estado de egoísmo. É quando minha consciência está identificada com este ego. E por que isso é importante a gente ter noção? Porque virou uma modinha em meios espiritualistas você criticar o outro chamando ele de egoísta, ou isso foi uma atitude egoísta. E eu venho dizer para você que isso é impossível. É impossível você criticar alguém chamando ele de egoísta, porque a única pessoa na face da Terra que pode saber se aquela pessoa é egoísta, se a consciência daquela pessoa está identificada com o ego, é somente aquela pessoa. Se você chamou o outro de egoísta, então resolva-se você mesmo, porque isso daí é um caso de projeção daquilo que você é na figura do outro. Lembrando que o outro é sempre um espelho seu. Quando a pessoa atinge estados mais elevados de consciência em que ela consegue realizar-se, perceber-se como esse eu real, este ser que está conectado a todas as coisas, não é? Ela tem depois a missão de integrar isso ao nível do ego. Muitos espiritualistas do passado, santos de grandes religiões do Ocidente e do Oriente, falavam em morte do ego. Você tem que matar o ego. Eu particularmente acredito que os tempos são outros e que a pauta agora é diferente. Você não tem que matar o ego, negar o ego. Você precisa transcender o ego, ir para um estado além, né? Um estado que você não se identifica mais com o limitado, mas que de repente, no estado profundo, sei lá, de meditação ou método que você utilizar, você se percebe em unidade com uma instância de consciência muito maior, e depois a sacada é você integrar esse estado de consciência, esse estado de plenitude, esse estado de inefável no nível do ego, para o ego manifestar aquilo da forma que ele puder fazer isso. E a cada um e a cada ego a sua missão, o seu trabalho, o seu propósito, a maravilha de ser a exclusividade do milagre que se é. Então, eu não posso falar que o outro é muito egoísta porque eu não sei o estado de consciência dele. Mas a atitude dele é muito egoísta. Calma. Lembre-se que o ego é um instrumento. E o ego é um instrumento que ele tem que ser aperfeiçoado. A cada dia mais. Inclusive para conseguir transmitir, aterrar neste nível de experiência aqui na dualidade, na dinâmica da convivência das experiências, essas maravilhas que a gente consegue entrar em contato em estados profundos de consciência, estados contemplativos, místicos, o nome que você quiser. E sim, o ego não só pode, como ele deve se aperfeiçoar. Só que é diferente do ego buscar o aperfeiçoamento na sua manifestação, ou seja, eu afiar esse instrumento para que ele seja mais útil, de um ponto de vista em que eu me identifico com ele, e outra coisa é eu fazer isso de um ponto de vista em que eu já não mais me identifico com ele. Eu sou também ele, mas não sou apenas ele. Então, por exemplo, se você pega vídeos mais antigos aqui deste canal, né, que eu estava muito mais novinho, as coisas que eu falava ali, no passado, aqui no Atma Vidya, são as mesmas coisas que eu acredito hoje. A essência é a mesma. Só que a forma do ego se manifestar é diferente.
a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai vendo o que funciona, vendo o que não funciona, a gente vai calejando, não é? Apanhando um pouco e se fortalecendo com isso, vendo aquilo que pode permitir que essa manifestação ela seja mais coerente, seja mais forte, seja no sentido pragmático mais eficaz, né? Na comunicação, na expressão, na forma de trabalho, né? E isso é variado, cada pessoa pode encontrar o seu jeito de se expressar. Aí vem alguém que não entende nada e fala, nossa, mas que coisa egoísta, que coisa egoísta. Como assim egoísta? É sim, é uma pessoa que quer se autopromover. Que bom que quer se autopromover, não é? Se as pessoas buscassem fazer sempre o melhor para se autopromover com dignidade, que todo mundo tem direito disso, de fazer um trabalho bom, um trabalho que eleve, um trabalho que traga algo bacana para o mundo e um trabalho que seja eficiente, não apenas bonitinho, santo, mas que você consiga tocar as pessoas com eficiência. Poxa, que bacana! Que bacana! As pessoas têm medo de personalismo. Volto a dizer, há dois tipos de personalismo. O personalismo, quando você está identificado com o ego, ele é destrutivo. Mas quando você cuida do seu ego com carinho para que ele transmita nessa manifestação que ele assume aquela plenitude, aquela grandeza de alma que não tem nome, que não tem forma, que não divide as pessoas, que não divide nada, que é pura consciência, que é puro amor. Se você utiliza esse seu ego, aperfeiçoa os mecanismos desse ego, sejam mecanismos comportamentais, linguísticos, né, de comunicação, mecanismos intelectuais, você vai aperfeiçoando para que esse ego seja uma manifestação, um instrumento que permita que você multiplique as coisas que você vai alcançando no seu progresso espiritual. Então não há problema nenhum em você honrar o seu ego, ou como vai dizer o Paulo Coelho, né? Honrar a sua lenda pessoal, a sua missão. E é isso mesmo, é isso mesmo. Não tem que ter essa neura de negar totalmente o ego. O ego ele tem um motivo de existir, ele tem um porquê, senão ele nem existiria. Você existe, você tem um corpo, você tem um nome, honre este nome. Sim, busque ir para um estado de consciência além deste nome, além dessa forma. Mas honre ele também. Não há nada demais nisso. Principalmente se você consegue fazer isso conectado a uma instância superior do seu ser. Sim, o ego é um instrumento e ele tem que estar cada vez mais capacitado, mais afiado para conseguir ter uma ação eficiente. Porque é isso, o ego ele é um instrumento para esse mundo de ações. Quanto mais preparado você tiver, quanto mais você conseguir aperfeiçoar esse instrumento, melhor para você. Principalmente se antes, ou se junto a isso, você buscar atingir um estado de consciência que faça você ver que você não é apenas este ego. Então lembre-se disso, egoísmo não é palavra modinha para você ofender alguém no seu meio espiritualista querendo desmerecer o que a pessoa está fazendo. Pode ser que ela não esteja com coerência em alguma coisa, então você vai lá e explica disso. Explica isso para a pessoa. Mas agora, começar a xingar os outros de egoísta a gente não sabe. Grandes mestres iluminados que atingiram estados de consciência muito além do ego, depois que eles voltavam no ego, a forma que eles escolhiam de didática para transmitir aquela dimensão espiritual que eles tiveram acesso às pessoas, muitas vezes envolvia processos de comportamento totalmente diferentes dos estereótipos religiosos. Isso é didática. Se você está conectado ao seu eu real, você sabe como fazer. Eu lembro do Shogyan Trungpa Rinpoche, da louca sabedoria. Um mestre tibetano que se comportava da forma que você menos espera que um mestre vai se comportar. Morreu de cirrose, tinha um monte de amantes, só que não eram amantes escondidas, que nem aquele mestre religioso, o espiritual que fala contra o sexo e práticas escondidas. Não, ele falava a favor. Explicava como isso é uma dinâmica divina, como que você pode integrar isso na sua prática espiritual, e eu faço, está tudo aberto, está tudo em paz. Não é? E se quiser me questionar, vem que eu contra-argumento. Então, ele foi um mestre que viveu totalmente na contramão
daquilo que fazia as pessoas tidas por espiritualistas, espirituais, criar uma romantização do caminho espiritual e, a partir disso, julgar os outros que se comportam errado diante desses padrões. Então ele atinge esse estado de consciência e fala, agora eu sei como é que é. Então, eu sei que muitas dessas pessoas estão travadas no caminho espiritual por causa dos julgamentos, dos conceitos e das crenças pessoais que eles têm. Então eu vou lá, eu sei o que eu sou, eu vou me comportar de uma forma diferente. E vamos ver se eles entendem a mensagem, para mostrar que você não precisa se comportar assim ou assado para que você atinja um estado de realização. Lógico, desde que seja um comportamento coerente, que busque o melhor para você e para os outros. Mas você não precisa ficar pagando de santo. Você não precisa ter uma linguagem toda lustrosa, né, para convencer as pessoas da sua santidade. Não tem isso. E aí vai um cara desse e começa a falar. Tenho grandes professores espirituais que eu admiro muito, que falam um monte de palavrão. Isso é didática deles. Primeiro, de comunicação. Se eles falam bonito, ninguém escuta. Fala merda, todo mundo, o cara tá falando merda, vamos ouvir ele. E ele saca disso. Ele sabe qual que é a intenção, a vibração dele por trás da palavra. Não é a palavra em si. É uma questão de comunicação. As pessoas que eu estou querendo chegar, o que elas entendem, o que elas falam. Lógico que eu não vou virar um depravado, né, só para agradar os outros, não é isso. Mas eu também não preciso julgar e não preciso me separar, né, afastar de mim e julgar aquele que fala merda. Ué, e se ele estiver feliz dentro dele e eu não? Vai saber por que ele faz isso? Não se sabe, né? Porque só o outro tem consciência daquilo que é. E é isso. É lógico que o caso do Chogyam Trungpa Rinpoche, o próprio guru do Dalai Lama, ele falou o seguinte, olha, não vá querer imitar as atitudes dele se você não conseguir imitar a mente dele, porque aí é idiotice também. Você não atinge realização espiritual porcaria nenhuma e quer pagar de um santo revoltado ante tudo. Não é bem assim. Pode ser se for o seu contexto. Se for o seu contexto. Creio que isso também aconteceu no caso do Osho. O Osho, ele era polêmico, mas ele era um cara que atingiu graus de consciência de realização. E ele se comportava de uma forma totalmente irônica aos padrões religiosos. Isso ajuda a libertar pessoas que estão presas a esses padrões, que estão presos às crenças religiosas que envolvem culpa, que envolvem, sei lá, sexo, que envolvem qualquer outra coisa, e chega o cara e fala, não, eu atingi essa coisa, eu atingi esse estado de consciência, esse estado de espírito, e tudo isso aí que estão proibindo não é bem assim, não. Tudo que os dogmas estão castrando e criando medo nas pessoas, não é bem assim, não. Eu fui lá e vi. A gente nunca consegue julgar ao certo a didática de um verdadeiro mestre do porquê que ele age daquela forma. Tanto que o Chogyam Trungpa Rinpoche fazia o que fazia, mas não vi nenhum mestre em todo o budismo tibetano, você tem grandes mestres, criticar a atitude dele. Porque eles entendiam o que estava acontecendo. E é isso. Gente, egoísmo é minha consciência está identificada, limitada à identificação, com esse ego. Não é um adjetivo para você criticar o outro que está chamando mais atenção que você, que está fazendo talvez um trabalho melhor do que o seu, ou que tem uma ideia diferente que a sua. Graças a Deus que ele pensa diferente. Estamos na época dos livres pensadores. Isso não é motivo para você transformar a palavra egoísmo, que envolve um conceito profundo, num adjetivo para querer rebaixar os outros, um xingamento polido espiritual, Você não manda o outro pra puta que eu pariu, você fala que ele é egoísta, que pega muito bem, Foi muito bem. Bom, por favor, se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha aí. Se você gostou bastante, adicione aos favoritos, isso ajuda bastante a gente, motiva bastante. Fica na paz, brilha sua luz, irradie, incendeie vida, incendeie alegria por onde você está, inovação. E é isso, um abraço do tamanho do sol para você. Até o próximo.